Graças a Deus, graças a Deus. Olha, é tempo de se levantar, né? Estamos aqui na fé, na determinação. Estamos falando que essa semana e esse final de mês é a semana da determinação. E estamos passando aqui alguns pontos. Pastor, o que eu preciso para ser uma pessoa determinada, uma pessoa que consiga ali vencer, dar a volta por cima? Eu estou explicando lá de Jó capítulo, deixa eu abrir aqui, deixa eu pegar essa Bíblia aqui que está melhor. Capítulo 22, versículo, deixa eu só abrir aqui. Jó capítulo 22, versículo 28, que diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seu caminho. Só que eu comecei essa palavra na igreja falando do capítulo 22, do versículo 21, que fala: une-te, pois, a Deus e tem paz. Então, eu estou explicando para o povo o seguinte, para você que quer vencer, quer dar a volta por cima. Para você ser determinado, você precisa estar unido com Deus. Então, o Elifaz estava dando esse conselho para Jó. Jó, se você determinar, porque você está unido com Deus, se você determinar, a luz brilhará em teu caminho. Permanecer firme, a luz brilhará no seu caminho. Então, hoje eu quero falar aqui um pouco de 1 Samuel. Sobre essa união, né? Você está unido com Deus. A Bíblia fala aqui em 1 Samuel, capítulo 16. A Bíblia diz assim, versículo 1. E disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha só o que Deus fala para Samuel, tá? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Olha que lindo, já estava no coração de Deus Davi. Então, prepara o seu chifre aí, o chifre, que era o local onde eles colocavam lá o azeite, para unção. Você vai até o Jessé, o belemita. E dentre os filhos deles eu tenho já escolhido um rei. Então para de ter dó de Saul. Até quando você vai ficar com dó de Saul? Então você sabe que a Bíblia ensina então a gente aprender a não ter dó de certas situações. Você lê a palavra, você vai ver que Saul foi rebelde. Saul deixou de ouvir a Deus, Saul perdeu a comunhão dele com Deus. Como você vai ser uma pessoa determinada se você não está, se o Espírito de Deus não está mais sobre a sua vida? Não estou dizendo que não está, estou falando no caso de Saul, né? Então, o Samuel se preparou. Aí diz assim, ó, presta atenção. Disse Samuel para Deus, falando com Deus: como eu irei? Pois Saul o saberá e me matará. Saul era o rei, né? Então Saul sabendo vai me matar. Então disse o Senhor, olha só, Deus falando com Samuel, que lindo, né? Toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício e eu mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu designar. Olha, irmão, quando Deus fala e quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Não é você, não é ninguém que vai escolher, é eu que vou escolher. Presta atenção numa coisa, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que te escolheu, né? Nós até criticávamos os crentes. Você lembra quando você não era de Jesus? Você falava que não gostava de pastor, que não gostava de igreja, nunca ia para uma igreja, nunca, que dá dízimo, dá oferta na igreja,
olha o carro do pastor, olha. Eu falava isso, né? Então, aí Jesus veio e entrou na minha vida. Olha só. A Bíblia diz então: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Veio a Belém, saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Respondeu ele: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. A ordenança foi: Samuel, você vai na casa de Jessé, você vai ungir um dos filhos dele que eu vou designar, e ele vai ser rei no lugar de Saul. Então para de dó, para de ter pena de Saul. O Samuel fala para Deus: mas Deus, como que eu vou, se o Saul, que é o rei, souber, vai me matar? Não, fala, Deus sempre tem uma estratégia. Fala que você vai fazer um sacrifício para adorar a Deus. E lá eu vou designar, porque quando os anciãos viram o Samuel chegando, eles ficaram com medo, né? Ixi, já vinha alguma coisa lá de Saul, o que será que é? Porque Saul ia ficar sabendo, né? Enfim. A Bíblia diz então, o versículo 6, olha só, 1 Samuel 16:6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, presta atenção, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse contigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então ele santificou a Jessé, os filhos de Jessé, convidou para o sacrifício. Quando entrou o primeiro, né, o Jessé falou, certamente é ele, né? Certamente quem começa a trabalhar na casa dos filhos, você tem 10 filhos, quem começa primeiro a trabalhar? Geralmente é o mais velho, né? Está na hora dele ir, dar linha, zarpar, enfim. Então, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Samuel olha e fala, não é ele. Mas, olha, ele tem toda a pose, não é ele. Deus não olha como homem vê, ou olha, Deus vê o que? Olha o que? O coração. Irmão, tem muita gente com o coração sujo. Olha a Bíblia dizendo então, não é aparência, né, gente? Aí diz assim, versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, o primeiro eu rejeitei, e o segundo, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco este escolheu o Senhor, não é ele. Existe um propósito, tá? Não é que Deus rejeita as pessoas, é porque existe um propósito determinado para cada pessoa. Existe um propósito determinado para cada irmão, para cada irmã. Eu fico me perguntando, por que eu fui escolhido? Por que eu fui chamado? Por quê? Por que eu sou pastor? É porque eu quis? Não. Eu já vi muita gente, que eu sou ungido, que eu sou consagrado, e só misericórdia. Não por orgulho, por vanglória, mas eu fugia. Até vou dar um exemplo para você entender. Um dia eu estava na porta da igreja, só que não estava a caráter terno, gravata, vestido como pastor. Estava com a minha bebê, a porta da igreja estava inclusive até fechada. Eu nunca vi aquela pessoa, com certeza aquela pessoa também nunca me viu. Não sou uma pessoa de figura pública com muitos seguidores. E passou o carro na porta da igreja, eu achei estranho, o cara ficou olhando, aí desceu.
Depois ele deu ré, voltou. Já até me preparei, né? Como já me armei, né? Aí ele olhou assim. Eu tava de calça jeans, eu tava de tênis e camisa normal, camiseta normal. Aí foi onde ele olha para mim e fala assim: pastor, o senhor tem um óleo ungido para mim? Ô irmão, tenho sim, só um minutinho, eu vou lá pegar para ti. Aí peguei, expliquei o propósito para ele, abençoei ele levou. Eu fiquei depois perguntando, engraçado, não está escrito na testa, pastor, não, o que é isso, né? O Pedro, quando eles olhavam para Pedro e falavam: Pedro, você é igual a ele. O Pedro: não, estou fora, não é eu não, e vocês estão me confundindo. Então, quando você serve a Deus, você tem um brilho. As pessoas logo vão identificar que você é evangélico, você é músico, você é baterista, você é tecladista. A pessoa vai olhar e vai falar: você toca algum instrumento, né? Toco. Olha aí, ó. Então não tem como se esconder daquilo que Deus predestinou a você. Então não é que Deus estava aqui, como que eu posso dizer, rejeitando as pessoas, que os filhos de Jessé não prestavam, não. É porque existia um desígnio. E você quer saber, irmão, existe um propósito para a sua vida. Você só precisa orar e pedir para Deus confirmar, mostrar. E Ele vai mostrar. Em nome de Jesus. Oh, glória! Olha o que a Bíblia fala então. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Eita, irmão, que forte. Olha, eu vou falar para você. Você está perdendo tempo se você fica esperando as pessoas lembrar de você. Você está perdendo o seu tempo se você fica esperando o seu líder te promover. Você está perdendo o seu tempo se você fica esperando uma liderança enxergar você. Você está perdendo o seu tempo, irmão. Sabe por quê? Primeiro ponto. As pessoas dentro de si, elas têm receio de perder a posição dela. Então, elas não querem perder o cargo, a posição. Então, as pessoas vão fazer o possível e o impossível para derrubar você. Isso é na empresa, isso é no trabalho, isso é na família, isso é dentro da igreja, na empresa. O gerente não deixa você se aproximar do dono, não deixa você se aproximar do proprietário, porque o gerente tem medo de perder a posição dele. Você está entendendo? Dentro de casa, a mãe tem um carinho especial por cada filho, mas aí um filho às vezes fica querendo trazer contenda para a mãe ficar com birra com outro irmão. Dentro da igreja, o pastor, ele é um líder. Em vez dele trazer os seus liderados, ensinar, mostrar o caminho, apresentar, né? Não apresenta. Por quê? Porque ele tem medo de perder a posição dele. Ele tem medo de perder o cargo dele. A pior bobeira que existe. Porque existe algo predestinado, eu acredito, destinado a você, a mim. E se é para mim, é para mim. Se é para você, é para você. Então, quando a gente fica focado no homem, esperando o homem enxergar a gente, aí, em outras palavras, você está lascado, eu estou lascado. Desculpa o termo, mas é uma realidade. Agora, quando a gente espera em Deus. Samuel olha assim, o primeiro, o segundo filho, Deus rejeitou, meu coração trancou. Terceiro filho, quarto filho, não é esse. O quinto filho, não é esse. Sétimo filho, poxa, será que eu vim na casa errada? Não, Deus falou na casa do Jessé. Deus falou que aqui tinha um filho que ele ia ungir como rei. Você não tem mais filho não, meu filho? Procura aí debaixo da caçarola. Cadê seus filhos? Acha aí algum menino aí. Não tem nada aí não? Não tem um sim. Quem? Davi. Mas onde ele está? Ele está lá cuidando das ovelhas. Ué, mas ele não é seu filho? O pai esqueceu do filho?
Eu vejo aqui, eu estou na minha casa aqui, né? Quando a Sana vai fazer o café da manhã, o almoço, a preocupação com as crianças, não esquece, apesar que é 2 filhos, né? Mas uma mãe que tem 20 filhos, você acha que esquece? Não esquece. E esqueceu. E os irmãos vão, ô pai, está faltando Davi, cadê o Davi? Irmão, espiritualmente falando, já existia ali uma barreira, o inimigo querendo colocar um impedimento. Mas, irmão, quando Deus brada, irmão, não adianta. A bênção é sua, dá até vontade de chorar ouvindo uma palavra dessa, que palavra abençoada. Aí olha o que a Bíblia fala, nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Olha que honra, irmão. Os meninos, tudo, uns homens já tudo preparado, né? E tal, e Deus fala, não é esse não, tirando uma linha, né? Costureiro, né? E Deus fala, não é esse, tem um, tá, rapaz, esqueci, rapaz, do Davi, que tá lá cuidando das ovelhas. Então você vai buscar ele, porque nós não vamos nos assentar enquanto ele não chegar. Era o Davi, irmão. Agora entenda uma coisa, você é o Davi da sua casa, Deus te escolheu, hein? Ô glória. A Bíblia diz então, assim, ó, presta atenção. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele, presta atenção, ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Agora presta atenção, parece contraditório, né? Ah, Deus não olha a aparência, Davi tinha boa aparência. Não, é porque é o que eu expliquei para você. Tinha que ser Davi. Era para ser Davi. Deus não queria outro, queria quem? Queria Davi. Tinha que ser Davi. Você está entendendo? Não era eu, não era outro, não. Tinha que ser Davi. Ó Deus, por que eu crente? Por que eu irmão? Por que eu sou pastor? Por que eu obreiro, Deus? Tem tantos na minha casa. Por que eu, Deus? Você já ficou cheio de porquê? Né? Oh Deus, por que essa casa? Por que a minha família? Por quê? Por que essa... Irmão, Deus sabe todas as coisas. Não fica questionando. Aí a Bíblia diz assim que mandou chamar. Chama, fê-lo entrar. A Bíblia diz que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor. Deus disse pela boca... Deus disse para Samuel, levanta-te e unge, pois este é ele. Aí Deus manda Samuel levantar. Claro que Samuel não é bobo, né, irmão? Vai ignorar a ordenança de Deus, mas Deus só está enganado. Esse menino é uma criança, tá cuidando da ovelha lá, Deus. Não, levantou, pá. Deus mandou ungir ele, é ele. E aí levanta, unge-o, é este é meu escolhido. Aí a Bíblia diz assim, versículo 13, olha que lindo. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Samuel veio, cumpriu o papel dele, cascou fora, ungiu ele no meio dos seus irmãos. Irmão, toda a honra e toda a glória é dada a quem? É dada a Deus. Mas ainda que as pessoas tentam te envergonhar, te esconder, ainda que as pessoas tentam, vamos dizer, passar a perna, Deus vem e te honra, Ele faz questão de te honrar na frente de todos. E o que eu queria falar para você, para mim ser uma pessoa determinada, o que eu preciso, pastor? Ter o Espírito de Deus sobre a sua vida, ter a presença de Deus sobre a sua vida. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, não tem macumba, não tem feitiço, não tem obra de feitiçaria, não tem palavra de praguejamento, não tem oração contrária, oração reversa, não tem reza contrária, não tem praga. Ah, pastor, é porque um dia falaram uma palavra para mim. Não, irmão, não. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida.
E aí, mas olha só, Davi, você vê, Davi ele era um menino que cuidava das ovelhas, Davi não sabia manejar uma espada, Deus já estava preparando ele para a grande batalha, para ir contra Golias, Deus já sabia tudo que ia acontecer, então Deus já estava levantando Davi, Deus já sabia que Saul ia ter medo, que Saul não teria coragem de enfrentar o gigante, Saul estava num pecado lascado, mas Deus sabia que ele estava levantando um gigante para o exército dele, que era o Davi, o pequeno Davi, ou seja, o gigante era o Davi, e ele venceu, e Deus quer que você vença também. Então, pastor, para mim ser determinado, o que eu preciso, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O que você precisa é ter a presença de Deus sobre a sua vida. O Elifaz falou para Jó: une-te, pois, a Deus, Jó, e tem paz. Quando você está unido com Deus, você aprende a ser uma pessoa determinada, uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, né? Tem tanta pessoa pessimista, irmão, na vida, que é só Deus na causa. Foge dessas pessoas. Você vai comprar um carro, você é maluco, comprar um carro nessa época tá caro, mas ele está comprando o carro dele. Tá entendendo? Então, tá lá, você tá com um propósito de bater a sua laje, né? Da sua casa. Aí a pessoa, mas tá caro, se eu fosse você, colocava a telha. Não, mas é o seu sonho, Deus colocou no seu coração. Você tá entendendo? Não. Então, você vai encontrar muitos pessimistas, pessoas que te jogam para trás, né? Aí tem lá, tá lá, a rua não tem asfalto. Oh, meu Deus, envia lá, abençoa para que a minha rua seja asfaltada. Aí joga lá uns cascalhos lá, o pessimista, mas isso aí não vai prestar não, vai vir uma chuva e vai jogar tudo fora. Irmão, mas seja otimista, glória a Deus, pelo menos está tapando um buraco, uma hora a bênção vai entrar no meu bairro aqui, meu bairro vai estar todo asfaltado, a minha casa vai estar completa, eu vou estar com meu carro zero na garagem, né? Você fala assim, eu vou tirar minha habilitação, porque eu preciso, né? Habilitação de carro, habilitação de moto, é bom tal, e a pessoa, se eu fosse você, não tirava não, mas o filho dele está tirando, a filha dela está tirando, mas ele tem habilitação. Então, cuidado com essas pessoas, né? Tentaram esconder Davi, eles poderiam ter lembrado, era família, não era sangue do sangue. Ô Davi, vem, vai ter uma reunião aqui, uma consagração, vem, você precisa estar presente. Não esqueceram dele. Mas Deus não permitiu. Deus não permite você ser envergonhado. Deus não permite você ser esquecido. O homem pode esquecer de você, mas Deus, ele não esquece de você. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Vou fazer uma oração por você, para a glória de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Pai, eu vou orar com o olho aberto mesmo, tá bom? Pai, eu oro por essa pessoa, meu Deus. Senhor, que essa pessoa entenda a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e que ela aprenda a ser uma pessoa determinada, Deus. Que ela compreenda cada vírgula, meu Deus, que é pregada da sua palavra. Senhor, o Senhor designou Samuel para ir até Jessé. Samuel, meu Deus, ele com certeza deve ter falado, Senhor, mas o Saul, não tenha dó de Saul, porque eu já me provi de um rei, e vai ser um dos filhos de Jessé. Vai e faça o que eu te disser. E ele foi, Deus. E naquele momento, ele ungiu a Davi, pegou seu chifre e ungiu a Davi. A unção da capacidade, o Espírito do Senhor naquele momento estava sobre Davi. Pai, eu peço que neste momento o Senhor capacite essa pessoa. Faça ela entender que o Senhor está com ela, Deus. Faça ela enxergar os mínimos detalhes que o Senhor está com ela. Ó Pai, eu te peço para a tua glória em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu queria só contar um trechinho de uma história, porque as pessoas às vezes não sabem o que é servir a Deus. E eu vi até no Facebook uma pastora pregando e falando, a irmã chegou, pastor, hoje eu quero louvar para Jesus. Naquele dia estava um movimento muito grande na igreja, muitos convidados, tinha muitas oportunidades. Acabou a reunião e a irmã não conseguiu cantar, ela braba, depois do culto, chegou no pastor, pastor, eu quero cantar para Jesus. E aí
O pastor olhou para ela: "Ô, minha irmã, me perdoa, mas você pode cantar agora, canta para Jesus." Ela olha para o pastor e fala: "Mas pastor, o povo foi embora." "Ué, mas você não queria cantar para Jesus?" Então tem muita gente querendo plateia, tem muita gente querendo palco, tem muita gente querendo cadeira cheia, né? Não é para Jesus? Não é para Deus? Então reflita nessa historinha que eu achei bacana, por isso eu citei para você. Irmãos, estamos no compromisso ali de abençoar a obra de Deus. Então, se você puder, me chama no WhatsApp, né? 940338594, para mim poder passar para você as contas da igreja, para você poder fazer uma doação, para nos ajudar nessa missão de pregar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Anderson, né? E sirvo a Deus desde 2003, graças a Deus, tenho tido a minha caminhada com Jesus ali firme para a glória de Deus. Eu fui pastor e membro da Igreja da Graça, foi uma bênção ali, meu tempo ali na igreja, foi uma bênção de muito aprendizado. Deus me capacitou para hoje nós estarmos aqui fazendo a obra dele, em nome de Jesus, tá bom? Então, precisamos da sua ajuda para que esse ministério cresça cada dia mais, para a gente conseguir fazer evangelismos ali potente, conseguir ali entrar, até quem sabe um dia nas rádios e emissoras. Eu creio que Deus, Ele é Deus para isso, em nome de Jesus, né? A gente não pode duvidar da capacidade do nosso Deus. Então, eu conto com a sua ajuda. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus.